Bom, vamos ver agora algumas regras de linguagem ladder, tá? Uma regra bastante interessante, uma característica interessante da linguagem ladder é que você pode repetir um contato quantas vezes você quiser dentro do teu programa. Então, por exemplo, quando a gente fazia os circuitos eletropneumáticos, a gente não podia repetir fins de curso, porque aquilo representava uma coisa física que estava lá no teu circuito, né, na tua máquina. Então a gente não poderia repeti-lo no teu circuito. Você poderia associá-lo a fazer ele acionar um relé e aí usar a chave desse relé para você, caso você precisasse repeti-lo. No caso de ladder, não. Uma vez que você associou a uma entrada, um sensor ou um fim de curso, dentro do teu programa você pode repetir essa entrada quantas vezes você quiser. Tá? Então esse A1, por exemplo, né, pode estar representando aqui um fim de curso ou um sensor que detecta o avanço do cilindro A, por exemplo, ele está aparecendo mais de uma vez aqui. Então, isso ajuda na hora da gente programar a poder fazer essa repetição. Mas uma coisa interessante é o seguinte, uma saída ela pode ser uma entrada também no teu programa ladder, mas uma entrada ela não pode ser uma saída. Vamos entender isso aqui de uma melhor forma. Ó, aqui o Y1 provavelmente ele está associado a um solenoide, né, de uma válvula direcional, que faz o avanço, sei lá, do cilindro A. Percebam que eu usei esse Y1 também como um contato, como uma entrada. Só que eu associei esse Y1 aqui com uma saída, né? Esse Y1 aqui, lá naquela minha listagem de entradas e saídas, vamos voltar aqui um pouquinho no vídeo anterior, aqui ó, eu associei o meu Y1 como uma saída. Aí, uma vez que eu fiz essa associação, eu posso usá-lo também como uma entrada. Mas eu não posso usar uma entrada, um contato que eu associei com uma entrada física, como uma saída. Por exemplo, nesse circuito aqui, o A1 ele não poderia aparecer aqui como uma bobina, mas o Y1 ele pode aparecer como um contato. Tá? E outra coisa também, não é recomendável você repetir bobinas de saída no teu programa. Tá? Se ele aparece uma vez, ele tem que aparecer uma vez somente. É diferente do contato, da entrada. A entrada pode aparecer quantas vezes quiser aqui. Ó. O A1 aparece uma vez, aparece duas vezes aqui. Mas o Y1, como saída, ele só aparece uma vez. Ele está aparecendo como entrada aqui. Um outro exemplo aqui, né? Usando aquele programa que a gente viu no vídeo anterior. Ó, o Y1, eu poderia usá-lo como entrada no programa. Eu não estou usando aqui, mas se eu precisasse usar, eu poderia usá-lo, né? Associar ele com um contato. Mas o S1, que eu associei lá como uma entrada naquela listagem de entradas e saídas, eu não posso usá-lo como uma bobina, como uma saída. Eu só posso usar o S1 como uma entrada. Posso usá-la quantas vezes eu quiser, mas só posso usar ele como entrada. Tá? Regras da linguagem de programação em ladder que você vai ter que respeitar quando você estiver programando. E geralmente os programas disponibilizados para você programar em ladder já não deixam você fazer esse tipo de quebrar esse tipo de regra que já está definida na norma. Tá? Bom, uma coisa interessante na linguagem ladder é que você, dos CLPs na verdade, né, é que você não precisa usar relé auxiliar. Aqueles K1, K2 que a gente usava nos métodos cascata, por exemplo, em circuitos eletropneumáticos, você não precisa ter um relé físico. Tá? Você pode fazer isso tudo dentro da programação do CLP. Então, é só você associar uma saída com um K1, você nem vai usar essa saída na prática, tá? Você vai associar ela a uma saída real do teu CLP, mas você não vai conectar nada dela ali. Mas uma vez que você associou com uma saída, você pode usar esse K1 como uma entrada. E aí você pode fazer a tua programação, né? E você não precisa de um relé auxiliar físico, né? Aquele relé que a gente usou no laboratório, por exemplo. É tudo feito dentro do programa, a utilização desse relé. Algumas regras que a gente também precisa seguir em ladder.
Imagine que eu tenho um programa, um circuito eletropneumático, por exemplo, como está mostrado aí na figura. Tá? Você tem essas 4 chaves aqui, A, B, C e D, para alimentar K1 e K2, que são 2 relés auxiliares. Tá? Essa ligação, como está mostrado aqui, você pode fazer ela fisicamente. Ou seja, o K1 ele vai ser energizado quando ou o A for fechado o contato, ou o B for fechado o contato, ou o C e o D for fechado o contato. Porque se o C fecha contato e o D fecha contato, a corrente passa por aqui e energiza o K1. Já o K2 ele é energizado quando o A fecha contato, quando o B fecha contato e o D fecha contato, ó, os dois juntos, ou o C fecha contato. Então, essa é a ideia que eu quero para energizar K1 e K2. Como é que eu faço isso para o CLP, né? Passar isso para a linguagem ladder? Bom, uma alternativa que a gente pode fazer é o seguinte, né? Você tomba isso aqui, como eu falei lá no vídeo anterior, né? E troca as chaves por contatos e os relés por bobinas. E a tua ligação vai ficar mais ou menos não, vai ficar desse jeito aqui, ó, que é equivalente a essa ligação aqui. Ou seja, ó, o K2 é energizado quando o C ou o B e o D ou o A for energizado. Então, ó, o C energizado energiza o K2, o B e o D energizado energiza o K2. E, o A e o D, né, na verdade. Né? O A e o D para energizar o K2, o B e o D para energizar o K2 também, como tá mostrado aqui. Tá? Mas tem um problema com essa solução aqui. Você não pode fazer essa conexão, tá? Essa ponte aqui que você faz de uma linha para outra. Qual que é a regra aqui? Ó? Você pode associar a uma bobina diversos ramos de entrada, tá? Mas de uma determinada entrada não pode sair mais de um ramo para mais de uma bobina. Então, por exemplo, o A aqui ele está mandando, ele pode energizar tanto o K2 quanto o K1. Isso não pode. O A ele só pode energizar ou o K1 ou o K2 quando ele aparece uma vez somente. Você não pode fazer essa ligação aqui, ó. Se você não tem essa ligação, essa linha vertical, essa ligação aqui pode, ó. O C energizando o K2, o B e o D energizando o K2. Ou seja, de um contato vai apenas para uma bobina. Então, do contato C só vai para o K2, do contato B só vai para o K2. Mas se você faz essa ligação aqui, ó, do contato B pode ir para o K2 e pode ir para o K1. E do contato A pode ir para o K2 e pode ir para o K1. Isso não pode. De um contato só pode ir para uma bobina, mas a bobina pode receber de vários contatos. Tá? Então, como é que a gente faz para driblar essa regra? Né? Como eu já comentei, você pode repetir contatos no teu programa. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, uma das soluções possíveis, né, é essa aqui, ó. Repetindo contatos. O A aparece aqui e aparece aqui, o B aparece aqui e aparece aqui, o D aparece aqui, né, e assim vai. Então, repetir contatos. E esse programa em ladder, ele é equivalente a esse circuito e ele está respeitando as regras da norma de programação em ladder. Tá? Vamos entender por que esse circuito é equivalente a esse. Ó, o K1 ele é energizado quando o A é fechado. O K1 é energizado quando o A é fechado. O K1 é energizado quando o B é fechado. O K1 é energizado quando o B é fechado. Passa a corrente por aqui. E o K1 é energizado quando o C e o D é fechado. Então, quando os dois estão fechados aqui, a corrente passa para cá e energiza o K1. Então, ó, quando esse é fechado, a corrente passa para cá. Ó, isso aqui pode, em uma bobina só, uma bobina ela pode receber de várias linhas de contato. Então, ela recebe da linha do A, do B, do C e do D. Isso aqui pode. Mas eu colocar mais uma linha aqui com um K2, por exemplo, aí não pode. Tá? Porque de um contato pode ir para uma bobina apenas.
de um contato não pode ir para mais de uma bobina. Mas se eu repetir esse contato e colocar numa outra linha, pode, como eu coloquei aqui, ó. Agora aqui são as linhas do K2. O K2 recebe, ele é energizado quando o C é fechado. Então, ó, o K2 aqui, quando o C é fechado, é energizado. Ou quando A e o D são fechados, eu energizo o K2. Quando o A é fechado e o D é fechado, a corrente passa por aqui, ó, e energiza o K2. Ou o B e o D fechados energizam o K2. O B e o D fechados energizam o K2. Então, para driblar essa regra que a gente tem de não poder fazer um tipo de conexão como essa na linguagem ladder, você repete os contatos e cria uma outra ramificação aqui para energizar uma outra bobina. Tá? Então, essa é a forma de você burlar essa regra. Bom, um segundo exemplo que a gente tem aqui, a mesma coisa, você não poderia fazer esse contato aqui na linguagem, essa conexão na linguagem ladder. Então, uma forma de você fazer isso é a seguinte. Aqui tem uma solução. Ó, o K1, ele é energizado quando eu energizo o A, fecho o contato de A e fecho o D. Contato de A, contato de D, energizando o K1. Qual outra forma de energizar o K1? Contato de B e contato de E. Então, a corrente passa por aqui e energiza o K1. B e E energizando o K1. Qual que é a outra opção? B, C e D. Quando esses três são fechados, energiza o K1. B, C e D. Quando os três são fechados, energiza o K1. E a gente tem a opção A, C e E. Quando esses três são fechados, energiza o K1. A, C e E fechados, energiza o K1. E uma outra solução é essa aqui, né? Que também respeita as regras da linguagem ladder, né? Perceba que você tem essa conexão aqui, ó, mas ela não está indo para uma outra bobina, está indo para uma bobina só, que é o K1. Né? Como o D, né? Esse D é comum para essa linha e para essa linha, a gente juntou elas aqui, ó. B, C e D, ou A e D. E a mesma coisa o E, é comum para essas duas linhas. Outra coisa importante, tá? A ordem das linhas aqui, essa linha ela vai ser executada primeiro do que essa? Não. Pela forma como eu expliquei para vocês lá do processamento, né, do programa em ladder dentro do CLP, a ordem das linhas não faz diferença, tá? Essa linha poderia estar aqui em cima, essa aqui embaixo, ou essas duas linhas aqui em cima dessas duas linhas, tá? Essa ordem não afeta. Ele não lê uma linha de cima, depois é de baixo, depois é de baixo, depois é de baixo, ou lê de baixo para cima, tá? É como se ela estivesse lendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa ordem das linhas do programa ladder, ele não é importante, tá? Ele não faz diferença. Aquele circuito de retenção que a gente viu na parte eletropneumática, a gente pode usar aqui também na linguagem ladder. Por exemplo, aqui a gente tem uma saída que a gente está associando ao motor, Q1, né? E aqui a gente tem uma entrada, Q1 também. Eu posso usar se eu associei uma saída, eu posso usar essa saída como entrada aqui. Então, quando eu aperto esse botão A e solto, eu energizo esse Q1 momentaneamente e esse contato é fechado. Com esse contato fechado, eu crio um caminho para a corrente passar por aqui sem ter que passar pelo botão A. Então, eu posso soltar o botão A, esse contato abre de novo, mas esse aqui já foi fechado. E com esse fechado, ele mantém o Q1 energizado e mantém essa corrente passando para o Q1, independente do botão A. Agora, se eu aperto o botão B, que é normalmente fechado, aí abre esse contato e desfaz essa retenção, tá? Então, funciona igual aquele circuito de retenção que a gente viu com o K1, né? Tinha uma chave K1 e um relé K1 aqui, e aí, por essa chave K1 é que a gente tem a energização do K1. A mesma ideia que a gente viu lá nos circuitos eletropneumáticos. Nos CLPs, né, na linguagem ladder, assim, nem todos os CLPs têm essa função, mas no caso do CLP da Festo a gente tem.
que são instruções de set e reset. Aí já começa a ficar diferente, né, a questão da linguagem ladder com o diagrama de contatos que a gente viu na eletropneumática. Não necessariamente você precisa usar aquele circuito de retenção para manter uma determinada saída. Você pode associar uma determinada saída com uma instrução de set ou reset, né? Geralmente os CLPs, os programas em que você faz a programação em ladder permite você fazer essa chamada de instrução de set e reset. Você consegue colocar um S lá dentro da saída e quando você coloca isso, o programa sabe que quando você apertar o A e soltar o A, esse Q1 vai ficar energizado. Então você não precisa ficar segurando o botão A, se for um botão aqui, para o Q1 ficar energizado. É só soltar, apertar e soltar, o Q1 já vai ficar energizado. E aí ele só vai desenergizar quando uma outra linha em que você colocar o Q1, mas agora colocar um R, para dizer que aqui é a linha de reset, então se eu apertar o botão B, aí que eu desenergizo o Q1. Então só para resumir, eu aperto A e solto. O Q1 fica energizado, mesmo eu soltando o botão A. Quando eu aperto o botão B, aí que desenergiza o Q1. Então o B aqui tem a função de dar um reset e o A tem a função de setar essa saída Q1, tá? Eu estou falando de botão A e B aqui, mas poderia ser sensor, fim de curso, tá? Qualquer tipo de entrada. Mas é a mesma função que a gente tem aqui do circuito de retenção, sem precisar fazer essa ligação aqui, né? De entrada de Q1, no caso aqui, usá-lo como entrada, uma vez que eu já usei ele como saída aqui. Bom, só uma coisa, né? Aqui o B ele é normalmente aberto, porque quando você aperta ele fecha e aí ele reseta o Q1, né? Quando o Q1 com R dentro recebe um valor de tensão, é que ele volta, né, a saída Q1 para o estado zero desenergizado. Vamos ver aqui um exemplo, né? Aplicando essas instruções de set e reset, que é um alarme contra incêndio que possui 3 entradas. Então são 3 botões em cada andar de um prédio. E esse alarme é assim, se apertou e soltou, ele fica com o alarme acionado, direto. Ele só vai desativar quando você apertar um botão localizado em um outro lugar no prédio, numa central, no caso, né, nem dentro do prédio, numa central, para desativar esse alarme. Então, usando essas instruções de set e reset, a gente vai ter esse programa aqui, ó. Apertou o ALM1, né, o alarme do andar 1, apertou e soltou, já setou essa saída, né, que eu esqueci de colocar um nome para ela aqui. Então setou e armou o alarme fica tocando. Aí ele só vai parar de tocar quando apertar o botão de reset lá na central, porque aí reseta a saída, né? Então essa é uma forma de fazer o circuito de retenção sem retenção, tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os temporizadores e contadores no CLP e mais especificamente no CLP da FES que a gente tem no laboratório.